Só para a gente... Que a paz de Jesus envolva a todos nós hoje e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, vamos hoje abordar um tema que ouvimos diuturnamente, não é? Pessoas chegam até nós e costumam nos dizer, nos indagar: onde está meu ente que faleceu? Onde está o pai do amigo? Onde está a avó da amiga? Enfim. E quando descobrem que você é espírita, então acham que você está sabendo o detalhe da vida espiritual, né? Quem não é do espiritismo naturalmente, indaga ávido por uma resposta detalhada. Mas a nossa proposta aqui, pessoal, é apresentar, como sempre procuramos fazer, a base doutrinária. Eu estou vendo pela camiseta que tem muitos aqui já iniciados no espiritismo, não sei se todos, na verdade, que aqui se encontram. Talvez o grupo seja um pouco heterogêneo na assistência hoje. Mas não há problema, a gente vai mostrar para vocês o que a doutrina espírita nos oferece para, assim, fundamentarmos o nosso raciocínio, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu consigo passar o meu slide daqui à distância, mas o equipamento é meu mesmo. Minha pilha pode estar, às vezes... foi. Vamos lá, gente. Vamos começar, então, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi um momento, pessoal, que ocorreu há cerca de 2000 anos, não é? Todos vocês conhecem. Jesus reunido para a última ceia, naqueles minutos finais em que se encontrava no corpo físico. Um momento capital, não só para os discípulos, mas como para todos nós, uma vez que Jesus falava aos discípulos, mas na realidade o seu ensino era atemporal, transcendia as pessoas que o circundavam e atingia gerações futuras. Então Jesus registrava sabiamente aquilo que serve para nós hoje em 2025. Então reparem nessa conversa íntima com pessoas que seguiram-no por 3 anos praticamente. Era uma despedida, um momento solene, um momento de dor, sem dúvida, e de surpresa, de espanto para aquilo que os discípulos não queriam acreditar. Jesus já havia anunciado que esse momento chegaria, mas é aquela história, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que, não, isso não vai acontecer como a gente pensa, o mundo é cruel, mas ele pode mais. Era uma vontade de não crer. Então Jesus os vai chamar e vai dizer a eles: filhinhos, o Luiz, aquele relógio ali está direitinho, né? Eu posso me basear nele, né? Posso, Marco, naquele lá? Tá, legal. Só para eu olhar aqui, porque eu não quero tomar o tempo dos nossos irmãos além do necessário. Então, gente, olha só. Diz ele ali, no trecho que foi trazido por João 13, tá? 33. Filhinhos. Até o chamado que João registra já é amoroso, né? Filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas vos digo agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Nossa, imagine, Jesus está fechando a porta para mim. Eu, discípulo, estou louco para ir com ele, porque onde ele vai eu vou. E ele está me dizendo: olha, eu estou aqui agora com você, mas daqui a pouquinho eu vou e você não vai. Os discípulos não conheciam Allan Kardec, né? Onde é que ele vai que eu não vou? E aí o diálogo segue. Eu vou ter que ir aqui num método um pouco mais simples. Jesus prossegue, ou melhor, Simão interrompe e vai dizer: Senhor, é a pergunta que não quer calar. Os 12 pensavam: para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Não deixa de ser um alento. De todo modo, eles queriam ir com Jesus naquele momento, e isso estava mais do que determinado ser impossível. Eu sempre fico refletindo que emoção passaria por mim, naturalmente, se estivesse diante de uma situação dessa.
Se não se trata de Jesus, podemos pensar muitas vezes num pai amoroso, num avô amoroso, numa avó dedicada, numa mãe, alguém que nos dá segurança, alguém que nos indica o caminho e nos está a anunciar que uma separação vai ocorrer. Será que nós estamos preparados para as separações inusitadas? Não é verdade? A doutrina espírita nos ajuda, porque, pelo menos depois que me tornei espírita, isso já se vão mais de 35 anos, eu já comecei a pensar, pessoal, foi com 1 ano de idade, eu sei, vocês estão me olhando aí. Olha só, fui precoce, mas o fato é, quando me tornei espírita, eu comecei a pensar assim, eu tenho que me antecipar aos fatos, porque esse fato não me agrada. Esse raciocínio de me separar de quem eu amo não me agrada, então eu vou me antecipar. Eu comecei a me preparar, olhando especialmente, minha referência era meu pai e minha mãe, os dois já estão desencarnados. Mas olhava para eles e pensava, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Eu não pretendia desencarnar antes deles, porque, na verdade, eu já tive um irmão que desencarnou com 2 anos e já tinha marcado a vida dos meus pais, né? Então, eu falava assim, eu preciso ir depois deles, eu pensava. Mas, olhando para eles, eu realmente comecei a me preparar com a naturalidade da vida, com o desgaste material, com as regras da matéria, do fluido universal, fluido cósmico, que rege todas as modificações materiais que os nossos olhos aqui podem apreender, não é verdade? Então, o Espiritismo nos ajuda nisso, mas lá naquele tempo não tinha Kardec, os discípulos estavam apavorados, provavelmente, tanto que Pedro é incisivo, mas para onde o senhor vai? Simão, onde eu vou, você não pode ir agora. Mas, pelo menos Jesus foi alentador, mas no futuro você vai me seguir, falou para ele. Bom, eu não vou entrar no detalhe da narrativa, porque logo a seguir Jesus vai dizer que ele vai negá-lo, inclusive. Mas isso não é o relevante para nós nesse bate-papo agora, tá? E aí, então, a estupefação geral. Jesus prossegue e João nos conta que logo adiante ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. Observe essa imagem em que a terra está mais próxima de nós. Cada pontinho luminoso seria um mundo, uma morada, por exemplo, na casa de Deus, o universo. É bem verdade que há 6 séculos atrás o universo era terra, especialmente para a autoridade religiosa. Mas hoje a ciência já andou e nós sabemos que isso não é verdade. Já se reconhecem inúmeras outras galáxias, outros sistemas solares incontáveis. Já se reconhece isso. Então, a verdade é que quando Jesus anunciou isso, nem a ciência estava na Terra. René Descartes vai chegar aqui para falar de método lá para 1600. Nós estamos lá com Jesus, eles não sabiam o que era ciência. Então, na cabeça desse homem, totalmente limitada, há muitas moradas na casa de meu pai. O que vocês entenderam? Nada, é óbvio. Mas se assim não fosse, eu vos teria dito. Jesus aqui dá a garantia da sua palavra, da sua existência, porque não mentia para os discípulos e para ninguém. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E essa frase é muito marcante. Vocês não vão comigo, mas eu vou preparar o lugar de cada um de vocês. E quem está dizendo isso é Jesus Cristo, aquele que mais amou a cada um de nós, ou mais ama. E ele conclui, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Nossa, gente, vamos ser sinceros, estava difícil entender que tinha muitas moradas, que eu não sei onde são. Quando Jesus fala que eu sei como chegar lá, aí os discípulos naturalmente se indignaram. Como assim nós sabemos? Nós queremos te seguir. O Senhor fala que nós não podemos ir. O Senhor diz que tem muitas moradas e que nós sabemos como chegar lá. Os discípulos deviam estar entre a raiva, o medo, eu não sei o que eles estavam sentindo, gente. Mas a verdade é que é muito complexa essa frase de Jesus. E aí Tomé vai tomar a palavra. Essa imagem foi a que eu encontrei que melhor retratasse a estupefação dele. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber
o caminho para lá? Essa é a grande pergunta. Então, nós vemos as pessoas aqui na Terra hoje, 20 séculos depois, já com ciência, já com, enfim, um embasamento religioso bem mais difundido e o espiritismo já na Terra, mas muitas pessoas fazem essa pergunta: qual é o caminho para eu chegar a Jesus? Será que Jesus existiu mesmo? Será que existe Jesus? E Deus? Será que tem Deus? Nesse universo tão perverso, há um Deus bondoso? Aí eu não acredito. E, lamentavelmente, essas dúvidas têm confundido a cabeça de muitos dos nossos irmãos. Nós temos até, pessoal, como é que é aquele grupo que eu li outro dia? É o ateu cristão, é isso? O ateu cristão, é isso mesmo. Tem um grupo de pessoas que conseguem ser ateus e cristãos, o que é completamente incoerente. Mas eles não aceitam a ideia de um Deus, mas toleram, entendem que Jesus viveu, por exemplo. E tem grupos que dividem teorias ou teoremas acerca dessa situação. Então, uma certa incoerência. Nós procuramos buscar a razão para fundamentar as nossas crenças e as nossas ações. Então, Tomé vai perguntar: mestre, não sabemos nem onde é que o senhor está indo, então como é que nós podemos saber o caminho? E aí Jesus, que não dava uma lição de forma direta, quando ele não respondia uma pergunta com outra pergunta, não é verdade? Uma técnica que havia sido usada por um dos seus precursores, que foi Sócrates, 400 anos antes de Jesus, na Grécia clássica. Sócrates usava uma técnica chamada de maiêutica. Você faz uma pergunta para o Sócrates na rua, ele não te responde: isso aqui, a resposta é 4, a resposta é azul. Não. Ele te respondia contra-perguntando, até você chegar numa conclusão. E Jesus fazia isso muitas vezes, quando os fariseus, os escribas, os doutores da lei o tentavam colocar contra a parede, Jesus respondia sempre com uma outra pergunta: o que é que diz a lei? Está me perguntando? Você não é doutor da lei? O que diz a lei? Jesus perguntava, para induzir, na verdade, o seu interlocutor à conclusão que ele queria chegar. Uma técnica que Sócrates já usava. E Sócrates é um aliado, naturalmente, de Jesus, espírito da codificação, com Allan Kardec, um dos mais importantes. Então, vejam, ele vai responder aqui não com uma pergunta, mas com uma frase, também não sei se muito óbvia para os discípulos naquela ocasião. Um misto de emoção, um misto de temor, uma prévia de uma separação. Qual é o caminho, mestre? Ele vai responder: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É também uma questão muito interessante. Vai arrematar: ninguém chega ao Pai senão por mim. E aqui, pessoal, um dos discípulos, o Filipe, nesse momento, vai dizer a ele assim: mostra-nos o Pai. Estava difícil para os discípulos, né? Mostra-nos o Pai. E ele vai dizer: você está convivendo comigo há 3 anos, e até agora você não entendeu que o Pai está em mim e eu estou com Ele? 3 anos você convive comigo e não percebeu isso? A transcendência espiritual, a questão espiritual que eu estou aqui mostrando todos os dias? Jesus vai responder isso com outras palavras. Mas o fato é, eu sou o caminho, e o caminho para Deus, para o máximo, né? Por que é que nós insistimos tantas vezes buscando outros caminhos alternativos? Vou dar um exemplo para vocês do dia a dia. Estou vendo meus amigos aqui de camisa da casa, talvez eles tenham experiências assim também. O irmão chega aqui na casa e tal, passa lá nos cursos do primeiro ano, tem curso do primeiro ano, não tem? Estão lá no curso e tal, aí você fala: Jesus, Jesus, Evangelho, Jesus. Aí a pessoa se encanta com o espiritismo: nossa, é o máximo, por que eu demorei tanto para chegar? Aí depois que você se esforça aqui, mostra Jesus, mostra Jesus, mostra Jesus, e eu falo isso com todo respeito a qualquer outra crença, diz: olha, Jesus, Evangelho, vida espiritual, tudo bem, mas no fim ele chega para você e diz: olha, eu gostei muito, adorei a casa, mas na verdade eu vou sair para alguma corrente esotérica qualquer, por exemplo. Uma decisão, livre-arbítrio. Mas vejam, não estava com Jesus? Jesus não era o caminho? Você não estava convencido que aquele era o caminho? Tem outro caminho além dele? Ele não falou: eu sou um dos caminhos. Ele falou: eu sou o caminho.
o caminho. Sem Jesus, não tem Kardec, não tem nada. Vamos combinar. Sem Jesus, nada. Sem Jesus tem um monte de doenças, um monte de inseguranças, um monte de medos, que basta ter fé em Jesus, que o seu espírito se modifica para enfrentar o dia a dia. Basta isso, a conexão com Jesus. Um mínimo de fé, não precisa nem ser grande, hein? Ele mesmo disse, tamanho de um grão de mostarda já resolve. Ele mesmo disse. Quando nós temos essa convicção em nós, meus irmãos, nós conseguimos fazer. Fazer o que, Carlos? O que você tem que fazer na sua vida? Ele tem uma coisa, ela tem outra, ele tem outra. Você consegue desempenhar o seu papel, simplesmente porque está conectado com Jesus Cristo. Acredita que tudo o que acontece tem um fundamento absolutamente cristão, porque ele tudo mostrou no Evangelho. Mas como é que eu posso entender isso se eu não conheço o Evangelho? Bom, aí já é outro problema, já dá para a gente chamar o Kardec. Porque o Kardec, pessoal, nosso querido Allan Kardec, nosso codificador muito querido, ele tem um papel gigantesco nessa questão de conhecermos Jesus. Sem Kardec, todos nós aqui somos espíritos reencarnados, e antes do século XIX, nós estudávamos ou ouvíamos falar de Jesus, mas não entendíamos muito bem. Até mais ou menos o século XVII, ninguém entendia nada do que ia fazer na religião, a não ser quem aqui envergou os hábitos católicos. Praticamente todos, tá? Mas, enfim, se estamos aqui hoje, praticamente todos. Mas, enfim, quando você estava lá, você estudou um pouquinho, entendeu um pouquinho, mas o povo não entendia nada. É como se eu estivesse agora aqui falando em latim. Alguém entende se eu falar em latim aqui? Eles falavam em latim até os 1600, 1700. Então o povo não entendia quase nada. Além do que era analfabeto. Ninguém fazia curso técnico, faculdade, graduação, não tinha nada disso. Então vejo a dificuldade de conhecer Jesus. Por isso que a gente está atrasado há 20 séculos. Aí vem Kardec e simplesmente tira o véu. Está aqui, ó. Inclusive considerando a pré-existência da sua alma, de quem você é, seu espírito, e após existência, depois que deixamos o corpo, continuamos vivíssimos. Não mudou nada para o espírito, muda para o corpo. Para o espírito, nada. Vivo, 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 vivinho da Silva. Só que sem corpo físico. Como era antes. Então, o Kardec, ao fazer isso, permite que nós entendamos Jesus muito mais perto de nós. E é essa a questão que ele traz. Eu sou o caminho. Sou eu. E o Felipe não entende. Como assim? Você está comigo há 3 anos e não sabe que o Pai está em mim? Eu estou obrando por conta dele? Ninguém vai até ele se não for por meu intermédio. Então, gente, desse modo, nesse trecho da última ceia, nesses minutos que antecederam a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos concluir algumas coisas, né? Juntos aqui, ó, se vocês concordarem, senão eu mudo ali o slide, hein? Dá para a gente concordar, por exemplo, que, não podemos ir agora para onde Jesus foi. Todo mundo concorda? Ele falou para os discípulos, né? Mas, já que é um ensino atemporal, vamos nos colocar, vamos pensar que a gente era discípulo, vamos pensar assim, ó, posso ir agora com o senhor? A resposta é, agora, não dá. Agora vamos fazer assim, vou falar até baixo, para os não espíritas não ouvirem a gente falar aqui. O que o seu amigo não espírita fala para você quando alguém que ele conhece faleceu? Especialmente se for da família dele ou se for artista. O que ele fala? Vai ficar onde essa pessoa que desencarnou? Juntinho, descansando com o pai, ou às vezes a mãe, não é assim? O sujeito passa a vida aqui na terra do jeito que for, mas no dia que ele desencarna, ele vai direto para o colo de Jesus. Não é assim que a pessoa fala? Mas olha o que Jesus fala. Não sou eu, hein? Não fica com raiva de mim, não. Jesus falando. Você pode ir agora onde eu vou? A resposta é, não. Então tem alguma coisa errada aqui na terra, porque quem não é espírita é batata que vai dizer isso. Descansando com Jesus ou com Maria. Sou devota de Maria, estou com Maria.
Será que está com Maria? Será que está com Jesus? Essa é a pergunta. Mas não quero ser pessimista, porque depois ele vai dizer, depois, pode ser, mas agora, não. O que é que Jesus está exigindo de nós entre o agora e o depois, meus irmãos? Essa é a reflexão. Por que não podemos agora, mas poderemos amanhã? O que é que Jesus está nos convidando a fazer? Assumir o caminho. E o caminho é Ele. Jesus promete preparar um lugar para cada um de nós, numa das muitas moradas do Pai. Gente, não tem alento maior do que esse. Não quer dizer que nós vamos ficar distantes ou que não estejamos sob a proteção do Cristo quando deixarmos o corpo. Não é nada disso. Estamos dizendo que há determinadas regras, tanto para encarnar quanto para desencarnar. E ele sugeriu isso muito subliminarmente na última ceia. Então ele está dizendo, eu vou preparar o lugar. Vocês não vão agora, mas eu volto para buscar vocês e vocês vão ficar comigo. Mas não é agora, não é agora. Há que se fazer algo para chegar a isso. Então a pergunta do Tomé, como segui-lo se não sabemos o caminho? O caminho é todo o Evangelho de Jesus, tudo que Ele nos dá como ferramenta de trabalho, como método para que nós possamos vencer a nós mesmos. Então, essa é a grande questão dessa passagem lindíssima, dessa passagem extraordinária. O trecho é maior, mas para o que nos importa hoje, esta reflexão, vamos tentar entender, agora observando alguns detalhes doutrinários, tá? Olha só, pessoal, vou trazer aqui, realmente minha pilha, às vezes vai, às vezes não vai. Olha só, gente, como é que era antes do Kardec a tal teoria das penas eternas aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, tá? Antes de Allan Kardec, antes de o Espiritismo ser codificado, como é que nós íamos interpretar isso aqui que a gente acabou de estudar juntos? A gente interpretar assim, ó. Há muitas moradas na casa de meu pai. Muitas para Jesus seriam três. Ou você vai para cá, acho que não tem nenhum candidato, né? Ou você vai para cá, ou você vai para cá. Na Terra, todo mundo vai para cá. É isso que a turma fala. Todo mundo vai para cá. Não conheço ninguém que diz assim, não, meu ente foi para o inferno. Não conheço, todo mundo vai para o céu. Então, olha só. Mas não sou o criador dessa teoria, só estou assim, conversando com vocês. Então, olha só. O que é terrível nessa doutrina das penas eternas, que está muito bem explicada no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para quem tiver interesse, tá? Kardec vai explorar esse tema com maestria. Olha só, se foi para o inferno, essa linha aqui está dizendo o seguinte, ó, é estanque. Se o tribunal divino decidiu que a pessoa vai para o inferno, não tem como sair. Não sou eu, é a teologia da igreja e dos protestantes que meio que importaram essa lógica da teoria católica, tá? Mas se a pessoa for para o purgatório, tem uma chance, ó. Veja que aqui é pontilhado, não é uma linha reta assim, né? Contínua. Aqui é possível, se for para o purgatório, alguém, por exemplo, intervir em seu benefício, né? Intervier, né? A seu benefício, ou se você mesmo se arrepender, etc. Tem algumas regras que permitem que você ascenda. Mas uma vez aqui, é irremissível a sua punição. É uma pena eterna. Então, não precisa muito esforço para a gente perceber que isso não é muito cristão. Apesar de que, durante esses séculos todos do passado, e quem tem mais de 30 anos como eu, vai saber muito bem, lá na minha infância eu me lembro, meu avô, meu pai falando algumas coisas assim. Então, para quem é lá do começo do século XX, vai ouvir isso aqui bastante, né? Na Igreja Católica, pelo menos. Mas aí Kardec veio. E aí o que o Kardec fez? Olha, essa classificação não é absoluta, mas os espíritos superiores nos ensinam. E nós podemos dividir, pelo menos, não tomem como uma regra absoluta, mas vejam que essas moradas são inúmeras. São vários mundos primitivos, e não um inferno geograficamente localizado.
São vários mundos de expiação e provas. Olha nós aqui, nessa escalazinha de 1 a 5, a gente só está com a nota 2, hein, pessoal? A gente está fraquinho, hein? A gente está fraquinho. A gente só superou os mundos primitivos. O que tem nesses mundos primitivos? Só materialismo, só paixão e egoísmo. Nada espiritual. Se Jesus falasse o que disse para os discípulos no mundo primitivo, era a mesma coisa que fazer a palestra aqui em latim, ou sânscrito, ou aramaico, alguma coisa do tipo. Não ia entender nada de nada de nada. Então, é uma vida sensual, uma vida egoísta, é a vida dos mundos primitivos. Aqui no nosso mundo, ainda prevalece o mal, lamentavelmente. Mas já há muitas pessoas de bem. Já há muitas pessoas de bem. Ô, meu cara, não, a minha pilha, engraçado, obrigado, Luiz. É uma pilhazinha só aqui, ela está funcionando. Não sei se é mau contato do aparelho, não sei. Tem que usar, né? Obrigado. Vamos ver se melhora. Obrigado pela gentileza. Ó, acho que é dele mesmo. Está com algum mau contato aqui. Tanto usar, não tem problema não. Não se preocupe não. Não está me incomodando em nada aqui. Estou incomodando vocês? Não, né? Dá para a gente devagarzinho junto aqui, né? Obrigado, Luiz, pela gentileza. Se quiser aqui até trocar. Então, meus queridos, olha só. Nós estamos no segundo degrau. No segundo, nós devemos ainda, e aqui nas hostes espíritas nós estamos muito ansiosos, porque todo centro que você chega, a turma fala, regeneração está vindo, estamos num processo de transição. Eu não sei quantos anos isso vai levar, mas talvez esse processo já tenha de fato começado, como anunciado, né, no movimento espírita, mas de qualquer jeito, não é algo daqui até o fim do ano, tá, pessoal? A gente não vai passar o Natal na regeneração, isso podem ter certeza, tá? Mas, de qualquer jeito, vamos devagarzinho. Na regeneração, a coisa já melhora bem, é um mundo de transição para um mundo feliz. Já melhora bem. No mundo feliz, então, é o máximo, né? Aliás, quase o máximo, porque ainda tem um mundo celeste. Aí, realmente, né? Você imagina viver um mundo sem doenças terríveis como as que temos aqui. Saímos de uma pandemia absolutamente inesperada, inusitada. De um dia para o outro surge uma doença com um nome de código e aí fica todo mundo apavorado. Enfim, de onde surge, né? De onde surgiu a AIDS nos anos 80? De onde surgem essas doenças repentinas? Também não me recordo na minha infância de ter dengue, que está causando um mal-estar violento atualmente. Então, assim, tudo isso é típico daquela produção fluídica nossa aqui no planeta, né? Então, há muitos mundos de expiação e de provas. Quando encarnamos no mundo de expiação e de provas, Jesus vai preparar um lugar para a gente, mas Ele não vai pegar a gente aqui e colocar aqui, ó. Tipo, que nem aqui na Terra, passa que tu é meu discípulo, passa. Você eu conheço, passa. Não dá. Tem que seguir as regras, e Jesus segue as regras. Então, é isso que ele está dizendo, olha, agora não dá, mas você vai. Porque ele, naturalmente, já era um espírito puro, e os discípulos, naquela ocasião, ainda não eram. Tanto que, quando ele diz que Pedro vai negá-lo, ele vai dizer para ele, faça a sua parte, mantenha a sua fé, e as coisas vão caminhar, né? Vamos dizer assim. Então, é muito interessante com Kardec a gente ver essa classificação bem diferente dessa. E olha, estamos sempre progredindo, pessoal. Ninguém vai ficar condenado a um sofrimento eterno. Isso não existe. Então, felizmente, estamos livres. Olha, essa seta mostra que o nosso caminho é evoluir, tá? Muito bem. E se é assim para os mundos, imagine para cada um de nós. Então, podemos entender que as pessoas estariam submetidas a uma evolução também. Depois de Allan Kardec, classificação que os espíritos deram, muito rapidamente, olha, 3 ordens de espíritos aqui. Vamos começar de baixo para cima, vai? Aqui os imperfeitos, né? Esses aqui seriam os imperfeitos. Também não é absoluto, só para a gente lembrar mais ou menos. Então, teria espíritos impuros, aqueles realmente perversos, cruéis, né? Pessoas que têm satisfação com a maldade, são impuros. Já tem os levianos, esses aqui são aqueles mais irresponsáveis, irreverentes, inconsequentes, gostam de pregar peça, serve para o desencarnado, serve para o encarnado. Aquela pessoa que às vezes tem a famosa brincadeira de mau gosto, vamos dizer assim.
É um espírito leviano, não é levado a sério. Um pseudo-sábio. Ih, está cheio, hein, pessoal? Pseudo-sábio está cheio. Esse prefixo, aliás, vamos colocar na linguagem de hoje, né? É o fake sábio, vamos dizer assim. Porque pseudo quer dizer isso, né? Um falso sábio, né? Então, hoje, o que a gente mais tem aí, pessoas falando bonito, impostando a voz e tudo, mas, na verdade, cheio de conceitos equivocados. O raciocínio não é lógico, não tem racionalidade. As conclusões não se baseiam nas premissas. Complicado. Mas então precisamos estudar para não cair nesse engodo, tá? Muitos espíritos pseudo-sábios, inclusive, obsediando aqui na Terra grandes contingentes de pessoas com ideias equivocadas. Tem os espíritos neutros, vejam, não fazer nem bem nem mal é um mal, porque na obra de Deus é para fazer o bem, não para ficar inerte. E os espíritos perturbadores, que podem estar em todas essas classes aqui também. Aqueles famosos participantes das casas mal-assombradas, produzem efeitos físicos, perturbam o ambiente, emitem sons, coisas do tipo. São espíritos imperfeitos. Numa segunda ordem, os bons espíritos. Aí nós temos aqueles que gostam de fazer o bem, são benévolos, gostam de fazer o bem. Que maravilha, né? Quando a gente encontra pessoas assim. Tem aqueles espíritos sábios de ciência, que muito ajudam, descobrindo novos remédios, preservando alimentos, enfim, espíritos que estão desenvolvendo o nosso conforto, a nossa saúde, a nossa segurança. São sábios e inspiram os sábios da terra ou encarnam também. Os de sabedoria são aquelas pessoas que têm o saber viver. Às vezes não são cientistas, não são grandes intelectos, mas aquela pessoa que julga tudo com muita parcimônia e muita inteligência, tem sabedoria de vida. Então o espírito é maduro demais, é um espírito bom. E aí os espíritos superiores, que é um objetivo que todos queremos alcançar, né, pessoal? Acima dos superiores, aí realmente é a ordem dos espíritos perfeitos. E naturalmente, que na cena que nós tratamos aqui, Jesus já era puro, já era perfeito, enquanto os discípulos estavam aí na caminhada das imperfeições, ou a caminho ali também da bondade, né? Enfim. Então, vocês podem imaginar, ou nós podemos juntos imaginar, depois do Kardec, que esses grupos de pessoas, eles vão lidar com, naturalmente, moradas específicas, não é? Você tem uma morada específica, um grupo de espíritos específico. Então, os espíritos são muito imperfeitos, ainda vão precisar de mundos primitivos, de mundos de expiação e de provas. Eles não vão se encaixar em mundos felizes, em mundos puros. Isso é para os espíritos superiores ou já perfeitos. Então, quando a gente vê isso com muita clareza, dá para entender Jesus de novo. Olha, agora não dá, mas tem muitas moradas na casa de meu pai e você vai comigo. Você vai, mas depois, mas você vai. Então, dá para entender melhor. Com o Kardec, a gente consegue entender melhor. Enfim, as moradas evoluem, tudo é evolução no planeta. Tudo. Os animaizinhos evoluem, as plantas evoluem, nós evoluímos, o planeta também evolui. Não é? Então, evolui a morada e o homem acompanha isso também com seus desígnios. Bom, falamos de doutrina espírita e do evangelho, mas afinal de contas, e o meu ente amado, não é? A frase mais linda é essa: alguém poderia preparar um lugar para mim melhor do que Jesus? A verdade é que não. Não, porque a capacidade do amor de Jesus é incomparável. É incomparável. Então, nós estamos falando disso. Vamos falar um pouco sobre algumas colônias espirituais do Brasil. Todo mundo conhece uma colônia espiritual bem famosa que fica em cima do Rio de Janeiro, né, pessoal? Como é que é o nome dela? Todo mundo fala, aí quando a pessoa vê, agora nosso lar já está batido, mas para quem chega na doutrina fala, será que eu vou para o nosso lar quando eu desencarnar? Muitos falam isso, né? Muitos. Enfim, mas há outras moradas interessantíssimas. E aqui nessa obra da nossa querida Vânia Damo, o espírito Joaninha d'Arc, através do desdobramento consciente da médium Vânia Damo, vai nos brindar com uma pesquisa autorizada em 20 colônias espirituais do nosso querido Brasil.
estão ali recortadas. Também não tomem a sério os retângulos ou quadrados feitos. Pode ser que a forma seja um pouquinho diferente, mas é mais ou menos aquilo ali, tá? Eu, dessas 20, não vou abordar todas, senão a gente vai sair daqui meia-noite, não tem condição. Eu vou abordar 5, mas será suficiente para a gente entender a lógica e a bondade de Jesus e os lugares que Ele prepara para a gente com seu imenso amor. Olha só, pessoal, vamos começar pela Colônia das Águas. Vou apresentar a vocês essa colônia, que fica aqui, bem na nossa região norte, tá? Pega ali os 2 maiores estados praticamente inteiros, o Pará e o Amazonas. Várias cidades importantes, como Manaus, Belém, Santarém, toda essa bacia aquífera dos rios Amazonas, Rio Negro, começa nos Solimões, antes dele se tornar Amazonas ainda, tá? Então, uma colônia muito grande, chamada Colônia das Águas, que nós sabemos ser um laboratório de purificação. Para que serve a água, né? Não é para limpar, sem água a gente estava numa situação difícil. Então, é uma colônia repleta de águas para purificar o nosso país e o nosso planeta. A segunda que eu vou comentar com vocês é a colônia da regeneração. Acabamos de falar ali do mundo de regeneração, ou dos mundos de regeneração. Existe uma colônia para essa tarefa regenerativa, onde há a recuperação do nosso perispírito. E ela fica bem no coração do Brasil, pessoal. Uma colônia não é tão grande quanto a anterior, mas ela pega o estado de Goiás, pega aqui o oeste de Minas Gerais, né? Uberlândia, Uberaba, onde viveu o nosso querido Chico, e pega a capital da República do Brasil, o Distrito Federal, tá? É a colônia da regeneração. A terceira que nós vamos hoje conhecer é a colônia das montanhas. Tem mineirinho aí? Quem é de Minas aí? Aí. Então, o pessoal de Minas sabe que as alterosas, as nossas famosas alterosas, então, colônia das montanhas tinha que ter Minas Gerais, senão não dava, né, pessoal? Então, ela vai pegar ali, ó, uma parte importante de Minas, faz bem uma... passa, abrange o Distrito Federal também. Se falar, Carlos, umas 2 mais ou menos na mesma região, é porque as colônias podem se superpor, tá? Conforme a proximidade com a Terra, são colônias mais próximas da nossa realidade, mas há outras colônias superpostas, mais distantes da realidade do nosso dia a dia materialista aqui, tá? Então, essa colônia das montanhas, ela, na verdade, pega um pedacinho da regeneração, mas, assim, superpõe, né? Mas ela está mais para a direita, pegando o sul da Bahia ali também e o norte de Minas Gerais, tá? Vai até a cidade de Vitória da Conquista, ali na Bahia. A colônia de Gramado. Quem já passeou em Gramado aí, pessoal? Quem já visitou Gramado? Muita gente já visitou. É muito bonito lá e agradável, né? Ar puro, né? Tem uma colônia exatamente sobre Gramado, chamada Colônia de Gramado, tá? Lá no coração do Rio Grande do Sul também. E a quinta que eu trouxe, que já falei do Sul, falei de Minas, falei de Goiás, falei de Amazonas e não vou falar de São Paulo, aí não dá. Então, vamos falar da Colônia das Flores, que abrange, é uma colônia imensa, de um suave perfume. Ela começa em Santa Catarina, abrange todo o estado do Paraná, todo o estado de São Paulo, sobe Minas Gerais e vai acabar lá mais ou menos no meio de... Quando vai começar o Tocantins, ela acaba. É uma colônia muito grande e uma colônia, naturalmente, absolutamente florida. Vamos conhecê-las um pouco mais. Por que é que essas colônias existem e o que elas fazem, gente? Olha, na Colônia das Águas, se ficar difícil aí de ler, não sei se dá para ler daí de trás, está dando aí para ver? Está muito pequeno. Pequeno? Eu vou falando aqui então, tá bom? Olha, lá na primeira... Bom, em cima são os títulos, é o nome da colônia, para quem, para que serve essa colônia e como é que ela funciona. Mas abaixo nós temos a Colônia das Águas, tá? Na região norte. Então, o que temos lá? Para quem é destinada essa colônia, pessoal? Ela é uma colônia de atendimento geral. Como vocês viram, ela é muito grande. A região norte do Brasil é imensa, todos aqueles rios, ela é uma colônia de atendimento geral. Geral quer dizer que pode atender qualquer um.
É isso, como um pronto-socorro, tá? Mas ela, na verdade, também atende pessoas que são recomendadas para lá. Podem se recomendar pessoas para um tratamento específico nessa colônia de águas. Ou pessoas que tenham merecimento ou proximidade com o local. Naturalmente que é muito natural que você habite uma região próxima, quando encarna, às colônias espirituais. Mas não quer dizer que todos no Rio de Janeiro vieram de nosso lado, não quer dizer isso. Mas com certeza muitos encarnaram por lá, como na Colônia das Flores, muitos encarnaram aqui. Mas pode muito bem acontecer de alguém de nosso lar estar aqui e alguém da Colônia das Flores estar lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Não é uma jurisdição da terra, tá? Mas, assim, pode acolher também as pessoas que moram ali, por proximidade, né, desencarnaram. Qual é a especialidade dessa colônia, pessoal? São problemas circulatórios. Olha que coisa interessante, porque a colônia flui a água do Amazonas, flui a água do Solimões, é uma colônia absolutamente aquífera. E nós somos 70% água. Então, problemas circulatórios são tratados lá, bem como também aqueles irmãos nossos que desencarnam afogados. Uma morte trágica, uma morte muito traumática, mas eles são acolhidos na colônia das águas também para um primeiro tratamento, por exemplo. Pode haver essa solicitação e eles acolhem, tá? Para que serve essa colônia, gente? É uma colônia de refazimento. De refazimento. Então, ela tem uma série de peixes multicoloridos que costumam ingerir os miasmas dessas pessoas sofridas. Que são miasmas? São fluidos nocivos, fluidos, digamos assim, doentios, tá? Porque a pessoa desencarna, por exemplo, afogada, vamos imaginar, uma pessoa desencarna por afogamento, mas não tem nenhum conhecimento sobre a vida espiritual. Ela não tem condição de chegar na vida espiritual, a natureza não dá salto, tá, pessoal? Para quem eu estou falando aqui pela primeira vez, eu sei que os espíritas não estou falando nenhuma surpresa, mas para quem de repente está ouvindo esse assunto a primeira vez, a natureza não dá salto, foi o que eu falei há pouco. Como é que era antes de desencarnar? Era assim. Como é que está ao desencarnar? Como era antes de desencarnar. A cabeça e o coração não mudaram. O patrimônio intelectual, moral é o mesmo, a carga sentimental é a mesma. Só que pode, enfim, uma morte traumática pode surpreender a criatura, ela pode muitas vezes sentir raiva, sentir medo, sentir solidão, ou nem saber muito bem o que está se passando com ela, tá? Então essa colônia vai acolher, vai refazer. E esses peixes, é engraçado os animaizinhos, para quem já leu o nosso querido André Luiz, que revela a vida espiritual para a gente, vai se lembrar de caravanas com animaizinhos, às vezes no modelo de cães, às vezes no modelo de aves, que vinham exatamente para proteger os resgatados de lugares sofridos. Eles vinham eliminando, comendo esses fluidos negativos, para que não ficassem sobre os doentes, cujo estado moral era de abatimento. A pessoa está lá, ela não queria estar. Deixei minha pessoa amada na terra, deixei minha mãe, minha mulher, meu filho, meu esposo, enfim, eu não queria estar aqui. Então, os pensamentos não são, nossa, que maravilha, Jesus falou que ia guardar um lugar para mim. Não é assim, né? Então, é preciso ter um trabalho, e os animaizinhos nos servem mesmo no plano espiritual. Então, muitas vezes, para quem pensa, eu tenho um cachorrinho, para onde será que ele foi? Para onde será que foi meu passarinho, meu gatinho, sei lá. Então, alguns deles vão trabalhar. Os peixinhos aqui fazem esse trabalho, fluídico. E o mais legal, pessoal, que essa colônia, eu fico imaginando, ela tem um piso de vidro. Então, é possível ver aquele movimento de águas absurdo, cachoeiras lindíssimas. É possível ver, ela fica sobre um vidro. Até há hoje brinquedos aqui já, em altura, que tem o chão de vidro para dar uma sensação de inserção na natureza, né? Ela tem um chão de vidro, vêm-se as águas do rio Amazonas e as cachoeiras lindas. Ela é imensa, ela é muito complexa. E a pororoca, o que é a pororoca, pessoal? É o encontro das águas do rio Amazonas com o mar. Quando a maré está mais alta do que a saída do rio, tem um choque violento que, em tupi, quer dizer grande estrondo, pororoca. É exatamente isso. E esse fenômeno aqui no Brasil serve para quê do ponto de vista fluídico? Esse choque de águas que inunda os campos, destrói até árvores, justamente um grande purificador de fluidos do planeta.
Porque os nossos pensamentos, como nós vimos, são típicos de mundos ainda em expiação e provas. Produzimos imagens mentais não muito saudáveis. E esse choque de água, de lá, consegue fazer uma limpeza em muitas das coisas que temos por aqui. Vamos à colônia da regeneração, aquela que pega o Distrito Federal, Uberaba, Uberlândia e boa parte do estado de Goiás. Que colônia fantástica, pessoal. Para quem ela é? A colônia da regeneração é para, especialmente, aqueles que durante a encarnação se tornaram paralisados por alguma razão. A parte motora foi ficando difícil, ou então sofreu uma amputação. Alguém que tenha sofrido uma amputação. Curioso, né? Que essa palestra eu fiz lá na Casa da Prece, onde eu trabalho, no ano passado, e a moça que senta ao meu lado, no nosso trabalho mediúnico, me ligou, um dia eu estava viajando, desesperada, e quando eu entendi, ela tinha sofrido um acidente de moto e perdeu a perna, essa moça. Mas graças à doutrina espírita, ela chega todos os dias lá, sorrindo e agradecendo. É uma coisa inacreditável. Ela estava até contando que as pessoas a interrompem na rua e falam, você não reclama? Mas eu estou feliz. Mas você está sem perna. Eu digo, mas eu tenho fé em Jesus. Ela fala. E ela vai trabalhar sorrindo. Eu realmente, toda vez que ela chega, eu levanto o braço dela e digo, obrigado por você existir. Porque realmente não podemos desanimar. Se ela consegue estar animada, né? Olha, paralíticos e mutilados no perispírito. Então, isso é maravilhoso, porque a pessoa poderia pensar, e agora, perdi meu braço, perdi minha perna, como é que eu vou chegar no plano espiritual? Será que, enfim, o membro vai voltar à função naturalmente? A natureza não dá saltos. Então, o perispírito é moldável, mas nada é imediato. A minha mente se acostuma, por exemplo, a não mover mais. Se eu perdesse esse braço, eu teria que fazer tudo com esse. Quanto tempo eu vou ficar assim na Terra? 10, 20, 30, 40 anos? Eu vou me acostumar a não ter o braço direito, por exemplo. E quando desencarnamos, continuamos agindo como se não tivéssemos o braço direito. Só que olha que maravilha, nessa colônia se regenera o perispírito. E ao se regenerar o perispírito, quando formos novamente enviados para a Terra, 0 quilômetro você vai vir. Olha que maravilha. Máquina 0 quilômetro. Sendo que já vai viver a vida espiritual naturalmente também com seus movimentos. Então, é uma colônia para reconstituir os membros e as atitudes. Muitos desses sofreram a perda ou comprometimento de membros em atitudes, por exemplo, levianas ou inconsequentes. Então, renovar as atitudes dessas pessoas para valorizar o corpo físico. É uma coisa interessante, porque a pessoa diz assim, mas eu gosto da velocidade, eu gosto da adrenalina, eu gosto de me arriscar. Mas para você encarnar não foi tão fácil. A engenharia, para você estar aqui, é um fator que você deveria cogitar, porque isso vai influenciar na sua felicidade se alguma coisa acontecer. O que Jesus quer é que nós sejamos felizes, mas é a nossa própria condição que nos coloca na infelicidade. Em alguns casos, é claro, não todos. Então é interessante porque é muito revigorante, muito regenerador saber disso. Ela atende, pessoal, na Terra, nos centros de reabilitação. Então você está passando inadvertidamente aqui, tem um centro de reabilitação, mal sabe você que os membros da colônia da regeneração vêm à Terra para que nós aqui desenvolvamos técnicas, habilidades que tornem as pessoas, do ponto de vista motor, cada vez mais capacitadas, cada vez mais recuperáveis. Olha que coisa extraordinária. E para que serve ela? Ela atende desde os primeiros socorros, então se alguém chega lá, uma morte súbita, eles vão atender, os primeiros socorros, tudo bem. Mas elas fornecem lá, a equipe, até cursos para regeneração. Eles têm faculdades, além de hospitais, têm centros de estudo. E nós, então, podemos imaginar que cirurgiões aí, por exemplo, o pessoal que trabalha com essa questão, durante o sono na Terra, é levado também para a colônia de regeneração, como Allan Kardec nos explica, para aprender. E quando chega num grande centro da Terra, a pessoa desenvolve uma técnica, ela acha que foi ela, mas na verdade é a equipe espiritual que está ensinando. E com isso nós vamos ganhando mais recuperação aqui também. É a bondade de Deus, não há diferença. Está vivo lá, está vivo aqui. A colônia da regeneração é uma cidade planejada.
diferente da que a gente viu lá nas águas. É uma cidade planejada. Tem avenidas largas, canteiros centrais arborizados e cheios de flores. Tem um tratamento fluídico concentrado, terapias, academias. Academia. Você pensa que não vai marombar no plano espiritual, você vai marombar no plano espiritual. Tem academia. E tem até esporte sob conscientização e renovação interior. A aparelhagem, ela descreve de uma forma assim, alguns aparelhos temos aqui já, mas outros ela não saberia nem descrever, porque são muito mais adiantados do que os que nós temos aqui. Mas o mais interessante, pessoal, que além de recuperar a parte motora, esse trabalho fluídico é para recuperar a atitude mental, recuperar o espírito do trauma, porque é um trauma terrível. Você perder a parte motora, perder um órgão, enfim. Então, uma recuperação não só do espírito, mas, sobretudo, também concomitante à do perispírito aqui. E essa interseção que a gente viu, os espíritos atuando aqui e os encarnados atuando lá, estudando nos centros para melhorar aqui. A colônia das montanhas, Minas Gerais, sul da Bahia e pedaço de Goiás também. Bom, isso aí é antigo. Quando a pessoa tinha problema de respiração, lá no Rio de Janeiro mandava para Petrópolis ou mandava para Minas, sobe a serra aí. Aqui mandava para Águas de Lindóia, acho que era água, mas Campo de Jordão, não é? Nos anos 30, nos anos 20, não era assim? Então, por quê? Os doentes da respiração, doentes de pulmão, os tuberculosos, asmáticos, os que padecem de bronquite, enfisema e, claro, câncer de pulmão, câncer de mediastino, câncer do sistema respiratório, uma doença muito triste. Tá? Aqueles que morreram asfixiados ou engasgados. Pode parecer uma brincadeira, mas engasgar é uma coisa muito séria e pode levar à desencarnação. Então, eles atendem todos esses ligados à respiração. O que eles fazem lá? Como é que funciona? Eles pesquisam plantas medicinais em estudos avançados, e aí nós vemos aqui no Brasil a riqueza, aqui no Espiritismo, muitas vezes conversamos com entidades que foram nativas do Brasil no campo. Foram negros escravos, foram índios no Brasil, que têm um conhecimento sobre plantas absolutamente fantástico. Estão ali travestidos de uma pessoa simples, mas muitas vezes, na encarnação anterior, foram estudiosos. Então, utilizam essas ferramentas, nós aqui da Terra é que vemos pela aparência, utilizam essa ferramenta medicinal para tratar as doenças como essas aqui. E vocês podem observar que, por exemplo, o câncer de pulmão, quanto mais o tempo passa, a sobrevida do paciente aumenta um pouquinho. Está aumentando. Então, eles pesquisam essas plantas, desenvolvem ideias captadas pelos médiuns e pelos profissionais aqui na Terra. Do mesmo modo, os pesquisadores do sistema pulmonar vão até lá e eles vêm até aqui nos centros de tratamento oncológico, etc., para desenvolver a cura, para ajudar a gente. É uma colônia lindíssima. Parece uma estrela de 5 pontas e cheia de lagos, de bosques, de jardins. Tem centros de atendimento com o pessoal da medicina, como eu disse, também os encarnados participam, né, lá, e atendem na colônia e na terra a doenças respiratórias. Muito especial, realmente, esse trabalho maravilhoso. Lá em Gramado, pessoal, lá em Gramado, nós temos uma colônia que busca o equilíbrio e a sustentação emocional. Quando a gente sai do estresse aqui, passa uma semana lá em Gramado, você volta 0 bala, né? E a mesma coisa na vida espiritual, olha só. É um lugar que tem muito verde, tem um verde belíssimo, tem muita paz, muita tranquilidade. Então, essa colônia trabalha a questão do equilíbrio psicológico, do equilíbrio psicobiofísico, né? No caso do perispírito. Ela também vai ajudar os paraplégicos e os paralíticos, tá? Desenvolve técnicas de estudo, sobretudo da coluna vertebral, das pernas e dos pés. Olha que maravilha isso, gente. Olha que coisa maravilhosa. Há poucos anos atrás não era possível fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Não sei se alguém aqui já fez, ou se conhece alguém, mas há poucos anos não era possível fazer. A colônia de Gramado é a responsável pelo desenvolvimento desses estudos aqui. Talvez não seja a única, mas seguramente é uma delas aqui no nosso país, tá?
E assim como as duas outras, ligadas à medicina diretamente, também vai receber o pessoal da ortopedia aqui, como a da respiração, a das montanhas, vai receber os médicos ligados à área pulmonar. E a da regeneração, ao pessoal também da parte motora, mas já ali ligado à amputação e outras coisas assim. Aqui é mais a coluna, né? Cirurgias de hérnia de disco e tal. Ela tem várias colônias satélites, essa colônia de Gramado. Ela não é tão grande, mas são várias colônias satélites. A coordenação fica num edifício branco de 9 torres que vão afunilando assim, como um sorvete, né? Vamos dizer, afunilando, até uma estrela na parte superior. Lindas paisagens com esse verde da região, e os encarnados vão até lá aprender novas técnicas para efetuar essas cirurgias, aliviando as dores da terra. Bom, por fim, aqui a Colônia das Flores, mas ela saiu do meu enquadramento. Para eu poder ler a Colônia das Flores, vou dizer a vocês o seguinte: essa é uma colônia muito grande, praticamente aqui um eixo longitudinal do Brasil, como a gente falou, né? Envolve São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, enfim. E uma colônia de flores. Quem é que não quer ficar num lugar florido e perfumado, né, pessoal? Ela socorre a todo mundo, tá? Mas ela é especializada nos pacientes oncológicos. Para quem já enfrentou o câncer de perto, sabe muito bem a dificuldade que é, né? Não é uma doença fácil de você ver um ente amado, por exemplo, enfrentar no dia a dia, né? Então, é muito confortador a gente saber que na Colônia das Flores, essa colônia socorre a todo mundo, mas ela é especializada nas vítimas oncológicas. Para que ela serve? Para assistir os cancerosos do perispírito e também aos encarnados. Então, aquela pergunta que todo mundo faz, né? Quem não é espírita. Ah, mas faleceu de câncer, estava muito debilitado, estava pesando só 40 quilos, o que vai acontecer? Bom, não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que na chegada o perispírito vai ser exatamente esse perispírito com que a pessoa chegou lá, a não ser que seja alguém muito avançado espiritualmente. Aí essa transformação realmente não é que a natureza deu salto, é porque o trabalho foi feito previamente. Então tem substância para mudar, mas a imensa maioria das pessoas aqui na Terra não tem consciência da vida espiritual. Então, vão chegar da mesma forma com que saíram. Então, é preciso acolhê-las numa espécie de hospital de câncer para que elas deixem e vençam o câncer no perispírito. E essa colônia faz isso com muito amor, tá? Ela é imensa. Reparem aqui, ó, uma das maiores colônias que nós temos aqui no Brasil. As belezas naturais, e tem belezas tanto naturais quanto cultivadas. Os jardins, nenhum prédio lá deixa de ter um jardim, nem poderia deixar de ser com esse nome, né? Construções sempre cercadas de lindos jardins, vários núcleos de tratamento específico, e o ar da colônia é perfumado, né? Gera uma grande sensação de paz e de harmonia. Nós sabemos que há vários tipos de câncer identificados ou catalogados pela medicina da Terra. Então, a colônia se divide também, né? Câncer, enfim, linfático, câncer, enfim, de ossos, pâncreas, e por aí vai. Eles têm sessões separadas de atendimento para auxiliar lá no plano espiritual e aqui também nos estudos, para que nós possamos vencer quanto antes essa enfermidade. Bom, muito bem. Então, conhecemos 5 aqui, vocês viram essa interação entre a vida espiritual, né? Esse lugar que Jesus falou que ia preparar, não é só uma caminha, assim, um chãozinho, não. Tem muita coisa, tem muita ciência por trás para que a gente possa, enfim, rapidamente recuperar a saúde plena, né? Deixar o estado mórbido com que sai muitas vezes do corpo, quando não sai de forma súbita, e se recuperar, aqueles que saíram numa enfermidade mais grave. Como é que a gente pode, então, entender aquele evangelho que Jesus anunciou em João 13, pessoal? Olha, por que nós não podemos ir agora com o mestre para onde ele foi ou para onde ele vai, né? Porque ele é perfeito e nós ainda não. Então, vamos habitar a morada perfeita quando formos perfeitos. Não dá para pular a etapa. E por que depois poderemos segui-lo? Porque antes temos de subir naquela escalazinha ali dos espíritos. Não quero mais ser mundo de expiação, quero ir para o mundo de regeneração. E quando chegar lá, quero ir para o mundo
feliz. A gente não precisa, só lembrando, hein, pessoal, a gente não precisa encarnar sempre na Terra, não. Se você começar a andar mais rápido do que a turma por aqui, vão ter que designar um outro lugar para você, porque aqui vai ficar atrás do seu ritmo. É como aquela pessoa que puxa a matéria da frente lá, quando está estudando, quer andar mais rápido, né? Seria isso. Bom, terceira conclusão. Jesus cumpriu a promessa de preparar um lugar para cada um de nós. É confortador isso? Em cada uma dessas moradas? É muito confortador. Todos têm assistência. Vocês viram que todas atendem como pronto-socorro. Quem chega lá necessitado, eles vão atender. Eles atendem, né? Embora tenham especialização, mas têm capacidade de prestar os primeiros socorros e, às vezes, realocar as pessoas. Olha, recebi aqui, a pessoa foi passear lá na região norte e desencarnou. A pessoa é daqui. Pode ser atendida lá no primeiro momento, dependendo. Não estamos dizendo que é assim, estamos dizendo pode ser. Faz um atendimento, a pessoa já está melhor, encaminha a pessoa para onde ela realmente tem os seus familiares mais próximos. Tá? Desencarnados, me refiro. Tá? E assim, a resposta é que Jesus fez isso e essas colônias dão prova. Nosso lar é detalhado por André Luiz, né? Ainda nos anos 30, e agora nós temos mais revelações. Como segui-lo? Como seguir Jesus se não sabemos o caminho? Bom, aí não há dúvida, né? O caminho é realmente Ele próprio. Os exemplos, né? Especialmente trabalharmos essa questão do amor entre nós, né, pessoal? Uma gentileza não custa nada na rua, um respeito no trânsito, por exemplo. Onde eu mais sinto o amor dos meus irmãos é quando eu estou atrás do volante. Me sinto tão feliz, assim, é tanto amor que eu recebo, né? Isso andando devagar, tranquilo, mas a gente sente a vibração de amor, assim, nas vias públicas. E precisamos mudar isso, né? Precisamos mudar. Se nós quisermos fazer a Terra avançar, nós precisamos respeitar isso. Então, a lição é antiga, mas toda vez que a gente tem que mudar alguma coisa em nós, a gente se incomoda um pouquinho. Então, mas a verdade é que a lição é simples, é tentar verdadeiramente amar. Não significa amar o outro veículo ali que te deu uma fechada como você ama seu filho, sua mãe, sua esposa, não é isso. Mas um respeito recíproco, como alguém que de repente pode não estar num dia ou num momento feliz, dá uma segunda chance, ao invés de nós mesmos vibrarmos naquela frequência baixa de alguma atitude agressiva. Mas isso, como eu disse, tem que ser prévio, você já tem que pensar nisso antes, porque na hora você vai reagir, né? É natural. A pessoa fecha, você fala uma palavra doce, que a gente não pode falar aqui na casa de Jesus. Não pode, né? A gente tem que previamente dizer, isso já não faz mais parte de mim, não faço isso, né? Tentar, né? E é isso que ele está dizendo. Então, é um caminho, né? É um caminho verdadeiro, nos respeitarmos, querermos bem uns aos outros, e assim conquistarmos a nossa morada. Nós temos de agradecer ao Mestre Divino, porque Ele realmente cuida sempre, sempre, sem exceção, dos nossos entes amados. E assim, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês, porque foi para mim uma noite muito agradável e 9h01, acho que eu cumpri fielmente o tempo acordado. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter colaborado. Obrigado.